Aleluia. Hosana. Quem sabe o que quer dizer Hosana? Diácono ali já falou, ó, ajeitei a gola aí, tá sempre na beca, né? Quem sabe o que quer dizer Hosana? Socorre. Hã? Socorre. Socorre, salva-nos. Amém. Socorre-nos, Senhor. Esse que a gente estava cantando, né? Salva-nos, Senhor. Salva-nos desse mundo perverso. Eu queria partir um texto em cima ainda do que a Lili. Eu estava me lembrando aqui, e é uma luta que a gente tem muitas vezes que ouve de algum, apesar de que tem diminuído, né? Mas muitas vezes a gente ainda ouve que aquelas dúvidas em relação a não ver milagres e sinais no meio da igreja, né? Não há ação do Espírito Santo, não vejo sinais. A gente olha para as Escrituras e havia tantas coisas, prodígios. E eu estava me lembrando quando a Lene estava testemunhando aqui, que muitas vezes a gente olha, por exemplo, a cura da sogra de Pedro. Isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, né? E é dito e falado e testemunhado até hoje, né? Não foi milhares de curas de milhares de sogra de Pedro, foi uma cura, né? E quantos anos isso se passou e ainda é testemunho para a igreja e ainda é falado e testemunhado sobre isso, né? Então, por exemplo, essa questão do Marcelo e da Lei, de muitos irmãos, nós temos que abrir a nossa boca, né? Não é porque a gente já testemunhou que basta. Nós temos que falar incessantemente, sem parar, daquilo que Deus fez nas nossas vidas, né? Às vezes nós nos conformamos ou nos satisfazemos de apenas testemunhar uma vez de algo que nós oramos e pedimos a Deus, quando ainda testemunhamos, né? Quantas vezes que eu estou lá no grupo lá dos irmãos e vou pedir ora por mim, por exemplo, no grupo de Itapema, de vez em quando tem pedido de oração e Deus vai lá e faz, né? Esses tempos foi o Du ontem, né, pedindo oração, foi a Paula pelo filho pedindo oração, também foi um milagre, tinha que talvez fazer uma questão do intestino, ia ser meio agressivo, a igreja orou, enfim, são muitos milagres que Deus vai fazendo, e nós temos que ter a responsabilidade de compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? E junto disso, eu estava lembrando um texto, e ele não fala especificamente de lembrar disso, mas eu creio que a gente pode incluir isso, né? Que é Deuteronômio 6. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes para que bem te suceda. Aqui ele está falando, desculpa, eu vou voltar no 2, porque ele está falando sobre os mandamentos do Senhor, né? No 6:1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para vos ensinar, para que os fizesseis na terra e que passais a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus pais sejam prolongados, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serás por testemunhas entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas.
nossa vida, nós temos que repartir. Repartir com os nossos filhos, repartir com os nossos irmãos, repartir com aqueles que não conhecem a Cristo. Mas deve andar guardado, entrelaçado dentro do nosso coração. Então que o Senhor nos ajude a não apenas receber, mas aquilo que nós temos recebido, poder repartir. Amém? Amados, hoje eu queria repartir com vocês um tema que a gente tem visto a necessidade de relembrar, porque não é nada novo, e que fala sobre confissão de pecados, né? E seriam dois temas, andar na luz e confissão de pecados, mas eu achei que poderíamos nos estender demais e e aí, então, a gente vai falar hoje sobre a gente vai falar sobre convicção de pecados e confissão de pecados. Eu acho que é um tema muito sensível e precioso, porque preciso, né? Precioso, porque talvez o tempo vai passando e a maturidade de fé ela pode ser confundida com uma certa independência de Deus, né? Eu não falo que é uma independência que nos afasta, mas um caminho que pode nos levar um pouco mais para longe de Deus, né? E andar na luz, confessar os pecados é algo necessário. O que ouvimos e aprendemos, isso aqui é de Salmos 78, 4. 3. O que ouvimos e aprendemos e que nos contaram nossos pais, não cobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Eu estava tentando lembrar esse texto, eu sabia que tinha um texto que falava sobre... Porque daí já é depois do Êxodo, né? É em Salmo já. Isso, e é sobre o que fez durante o Êxodo, né? Contaremos à vindoura geração. Amém. Isso aí. Então, a nossa maturidade pode nos levar a perder a sensibilidade de andar na luz e confessar os nossos pecados. Bom, eu vou replicar algo que vocês já viram, porque é uma ministração do Mário no Fundamentos, né? É a lição 62 ou 63, não me lembro agora. A gente vai ler alguns textos aqui para que a gente possa olhar para nós mesmos, né? Eu acho que quando eu estava ouvindo e lendo, eu vi o quanto eu preciso melhorar nessa questão, né? Não é um privilégio de alguns, é uma necessidade de todos, né? De nós nos atentarmos e meditarmos e viver aquilo que Deus tem para falar. Eu tenho falado assim que quanto mais o tempo passa, mais sensível tem que estar aquilo que Deus quer falar comigo, né? A maturidade na fé, os irmãos mais velhos não podem ser irmãos que são mais difíceis de ser corrigidos, são mais insensíveis, né, na questão da sensibilidade do espírito, são mais não tem mais dificuldade de confissão de pecado. Na realidade, o tempo, teoricamente, né, ou teologicamente, ele deveria nos levar a estar mais sensível, mais parecido com Jesus. E eu falo assim, como pode um irmão ou eu, depois de tantos anos, estar mais difícil de ser corrigido, né? Uma coisa que eu tenho me questionado e pedido ao Senhor para ver como está o meu coração. Porque se o tempo passa e eu estou mais parecido com Jesus, qual era a característica de Jesus? Era a humildade, a simplicidade, a mansidão, né? Então, teoricamente, se eu estou mais parecido com Jesus, eu tenho que ter mais sensibilidade à confissão de pecados, ser um homem mais fácil de ser corrigido, uma mulher mais fácil de ser corrigida, e não o contrário, né? Então, relembrando aquilo que a gente já sabe, mas trazendo
a memória de cada um para que a gente possa nos avaliar e ver o que a gente pode melhorar em Cristo. Quando o Mário fala sobre esse tema, ele começa corrigindo um texto que fala sobre cavar profunda a vala, né? E durante muitos anos a gente entendeu que esse texto era a pessoa ir na sua vida e procurar os pecados que tinha, e principalmente os novos convertidos, mas não só os novos convertidos, e ficar procurando aquilo que tinha de pecado para poder trazer a luz, né? E depois a gente teve um entendimento claro que esse texto ele fala sobre lançar um alicerce profundo, né? Ou seja, sobre cavar uma profunda vala e lançar um fundamento bem estabelecido para que a casa possa ser construída de maneira tranquila, né? E então, quando pecamos, a gente tem algumas reações que elas são consequência de Adão, né? A primeira reação que nós temos é esconder o pecado, né? Vamos ler lá Adão. Eu queria pedir para que alguém me ajudasse a ler, para não ficar só eu falando aqui. Eu vou pedir para o Rafa e para o Lion, que está mais perto aqui. Um lê um, outro lê outro. Tá? Então vamos lá. Começa com o Rafa, Gênesis 3:10, e o Lion, Gênesis 4, do 8 ao 10. É importante entender que nós vamos ler para ver como é instintivo, né? Nós fugimos do pecado, nós tentarmos sempre nos esconder do pecado. Pode ler? Pode. Ele foi. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e escondi. Qual foi a reação de Adão? Qual foi? Qual foi a reação de Adão? Teve medo e escondeu. Caim, Gênesis 4, do 8 ao 10. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Afrontou Deus ainda, né? Mas mesma coisa, escondeu. Poderia ter falado, olha, Senhor, eu pequei, errei, fiz algo que não devia ter feito, me perdoa, mas o coração foi de se esconder, né? Josué 7, 10 e 11. E depois, 2 Samuel 11 e 12. 2 Samuel 11, versículo 12. Vamos lá, Rafa. Josué 7, 10 e 11. Fala de Acã. Josué 7, 10? Não é? Eu acho que é 10, 7. Josué 7, 10 e 11. 10 e 11. Pode ser só o 10 e o 11. Josué 1, 10, 11? Isso, não, Josué 7, 10 a 11. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque está prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Isso, mais uma história que fala sobre esconder, mentir, né? Não prontamente confessar o pecado, né? 2 Samuel 11, deixa eu só ver se é um versículo. Tu está com ele aberto, 11 e 12?
Lê para nós. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o Senhor. É o capítulo 11 e 12. Nós vamos ler o 11 e 12. O que fala aqui? Fala a situação de Batseba, né? E fala como Davi, ele escondeu o coração e não trouxe a luz, né? Ele poderia ter trazido a luz, mas ele não. O primeiro pecado, ele poderia já ter trazido a luz. Depois ele foi pecando em cima do próprio pecado, porque ele não trouxe a luz e ele foi piorando a situação dele ainda, né? Então é 2 Samuel 11, os capítulos 11 e 12, leiam em casa, que fala a história de Davi com Batseba. Aí vem o profeta Natan e fala com ele. Atos 5, do 1 ao 5, fala de Ananias e Safira, né? Rafa. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Amém. Adão, Caim, Acã, Davi, Ananias e Safira. Todos eles têm uma coisa em comum: mentiram ao Senhor, pecaram e esconderam o seu pecado. Poderiam de alguma forma ter ido pedir perdão, confessado o pecado, se arrependido, mas não tiveram isso no coração, né? E essa é a primeira reação que nós temos. A gente pode olhar e falar assim: nossa, que povo podre, que coração maldoso. Mas eu tenho uma notícia ruim: é o mesmo pecado que habita em nós, né? E muitas vezes, se nós analisarmos nossa fé, em alguns momentos, a reação que tivemos quando pecamos foi de se esconder. Não é um privilégio, aliás, não é uma deficiência apenas de Davi, Adão, Caim, Acã, Ananias e Safira. Isso é uma consequência do pecado do homem. Isso está enraizado dentro de nós. Nós precisamos entender que é uma coisa que nós precisamos lutar, porque naturalmente na nossa vida nós vamos querer nos defender ou esconder, né? Nós vamos querer esconder. Isso é uma coisa natural da natureza que existe em nós, porque a natureza de Adão ainda está em nós, né? Às vezes, uma outra coisa que nós podemos catequizar e lutar todos os dias é lembrar todos os dias que o pecado habita em nós. Acordar de manhã e falar: Senhor, me ajuda a lembrar que o pecado habita em nós, mas também me ajuda a lembrar que o Espírito Santo foi derramado sobre a minha vida e Ele é poderoso para vencer o pecado. Mas nós precisamos ter consciência de que o pecado habita em nós. Não é uma deficiência apenas dessas pessoas, mas todos nós temos essa herança maldita em nossos corações, na nossa carne. Oi, pode falar. E ali, no exemplo de Safira, desses dois ali, Ananias e Safira, aconteceu um acontecimento que é a morte rápida. Então, quando a gente tem um pecado e ele não é confessado, a gente não sabe o dia de amanhã. Né? E a gente pode acabar no inferno. Tu pode ter uma morte física, ou aos poucos ir construindo uma morte espiritual, né? O pecado encoberto, não é trazido à luz, e aí eu peco de novo, e eu peco de novo, e eu peco de novo, vai cauterizando a minha mente, meu coração vai se esfriando, e a transgressão vai aumentando, e aí eu posso estar chamando atenção para uma morte instantânea, de eu poder morrer com algum pecado importante encoberto no meu coração e não ser digno da salvação, ou eu estou lembrando de uma morte espiritual, né? De que é algo que nós sabemos que ninguém acorda de um dia para o outro e fala assim: não quero mais o Senhor. É algo construído. Satanás é paciente, Satanás é estrategista, Satanás é muito inteligente e ele sabe que
que para nos tirar da fé precisa ir aos poucos nos conduzindo, né? E o pecado, ele é uma arma fundamental na mão de Satanás para nos afastar de Deus, porque ele sabe o que está oculto em nosso coração e ele vai usar aquilo para nos fazer pecar. Eu lembro de algumas vezes conversar com alguns irmãos, né? E tem um problema grave de pecado na sua vida, e eles falaram que eles quiseram confessar em algum momento, mas eles acharam que se confessassem, eles iam ter algum problema. E na realidade o problema só se estendeu. Eu falo que é igual muitas vezes um câncer com metástase, né? Você tem um câncer, o que você faz? Você larga tudo que tem e vai tratar. Não importa se vai perder o cabelo, se vai... Até porque perder o cabelo não é nada demais, né? Então, eu até acho bonito o cabelo. Mas você pode... eu acompanho uma corredora e ela está no processo, uma mulher que corre, sempre assim, muito bem... você faz exercício, faz maratona e ela está com câncer, né? E aí eu fui vendo, ela teve câncer de mama, e eu fui vendo a transformação de uma corredora para uma mulher doente, né? E tudo que ela passou, e como baixou a imunidade, como aí ela perdeu os cabelos, agora a sobrancelha e tal. Mas ela não deixa de tratar, ela põe lá ela na quimioterapia, e aí ela chora muito, porque tem as dores, né? Também tem as dores, mas tu sabe que aquele processo, por mais doloroso que seja, ele é a única coisa que pode salvar. Estou falando humanamente, né? Então, o pecado, a confissão de pecado, por mais dolorosa que ela seja, é o que Deus nos deu para nos salvar. Então, eu sei que pode doer, eu sei que pode trazer choro, mas a gente precisa lutar, porque o que o diabo quer é que a gente tenha um câncer e que a gente deixe ele lá, porque naturalmente ele vai me matar, né? E assim é o pecado muitas vezes. Então, a primeira reação que temos, né, é nos esconder quando cometemos um pecado. A gente tem medo, né? Medo das consequências que podem vir. Depois a gente vai ver mais que esse medo é um pouco de orgulho, talvez 99,9% de orgulho, mas esse medo a gente quer esconder para que ninguém saiba, né? A pergunta que surge é: de quem nós escondemos? De Deus? Os exemplos citados nos esclarecem sobre isso, né? A gente olhou aqui todos os exemplos. Adão, Deus pergunta assim: onde estás? Quem te fez saber que comestes do fruto? Deus já sabia o que tinha acontecido. Em Caim, ele pergunta: onde está o teu irmão? O que fizeste? Deus sabia o que tinha acontecido. Em Acã, Israel pegou até debaixo da bagagem coisas condenadas no meio de ti. Ele sabia que eles tinham escondido debaixo da bagagem. Em Davi, interessante, porque quem confronta Davi? Natan. Mas quem fala para Natan que Davi estava em pecado? Deus. E aí Natan vai lá, pergunta sobre as ovelhinhas, né? E desmascara Davi. E automaticamente, quem falou para Natan foi Deus. Ananias e Safira, quem falou para Pedro? Quem sabia que Ananias e Safira tinha vendido um terreno, tinha escondido uma parte? Ninguém sabia, porque era só eles. Mas Deus falou para Pedro. É claro que Deus sabia sobre todos e sobre tudo, mas o Senhor estava introduzindo no homem um princípio de cura: a confissão, a transparência e o andar na luz. Esse era o desejo de Deus. Deus queria que o homem fosse produzido no homem arrependimento, né? Que ele pudesse confessar o pecado e que ele pudesse andar na luz. Lembrem, a confissão de pecado é um princípio de cura para o homem. O homem é curado quando confessa seus pecados. Deus sempre nos dá oportunidade de confessarmos antes de nos descobrir, porque em algum momento Ele vai nos descobrir, Ele vai fazer as coisas serem trazidas à luz. Por isso que ele pergunta, né, Felipe? A pergunta é porque ele está dando oportunidade para a pessoa. Exatamente. Ele está querendo mostrar, ver se
o homem está arrependido ou se não, né? Senão ele poderia, mas por que Deus perguntaria tudo isso? Deus sabia de tudo. Deus poderia vir com a condenação, passar uma régua, mas ele queria instigar o homem, né? Ele queria levar o homem a esse processo de cura, de colocar para o homem que existia um processo de cura. Qual era o processo de cura? A confissão de pecados. Então, a resposta da pergunta, né, de quem nos escondemos, tem uma resposta. Certamente não é de Deus. Se tem alguma coisa que nós não escondemos, se tem de alguém, se tem alguma coisa escondida em nós, e tem alguém que sabe, é Deus. Pode esconder do marido, do patrão, do irmão, do pastor, do discipulador, do filho, pode esconder de todo mundo, mas de Deus não. Esqueça, porque Deus vê, pois Ele vê tudo, né? Então, se a gente parar para pensar, nosso medo não é de esconder porque a gente tem medo de Deus, ou temor a Deus. Nosso medo, muitas vezes, de confessar os pecados é do que os homens vão pensar de nós, porque Deus já sabe. Vocês concordam comigo? Se eu não confesso, Deus já sabe. Então, o meu medo é de quem? É o medo com a minha imagem. O que vão pensar, como eles vão me olhar, o que vão fazer, como vai ser depois. Eu não vou mais ser assim, eu não vou mais ser assado. E aí começa a vir um monte de coisa na minha cabeça. Mas, manos, Deus já sabe. Deus já sabe. E quais são as consequências, né, quando nós nos escondemos do pecado? Sentimento de culpa. Chamamos de má consciência, né? E os que insistem nisso tornam-se hipócritas e terminam naufragando na fé. Vamos ler alguns textos aqui? Eu vou ler aqui. Timóteo 1,19. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Conservando a fé e a boa consciência, alguns rejeitaram, naufragaram na fé. 1 Timóteo 3,9. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Necessidade de termos uma consciência pura. Provérbios 28,13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Aqui não está falando financeiramente, eu creio. Talvez até em algum caso, mas ele está falando de fé. Porque um homem próspero, lembra lá de Salmos? É bem aventurado, que ele fala assim, né, que tudo quanto farás, tudo quanto faz é bem sucedido. Mas é o homem que? É o homem que está... É o homem que está bem na fé, é o homem que está cheio da palavra. Então, quando a Bíblia fala de bem-sucedido, de próspero, eu creio que aqui ele está falando de homens que têm uma vida com Deus ordenada. Esses são homens bem-sucedidos e são homens prósperos. Não tem nada a ver com dinheiro. Então, quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Às vezes o cara fica ali patinando, e vai, aí vem um empurra, aí vem outro empurra, e continua, e o cara peca e não traz a luz, e peca de novo e não traz a luz. E daqui a pouco já peca, já nem entende mais que peca, porque já está cauterizada a mente, e os irmãos tentando. Então nós precisamos ter essa consciência de confissão de pecado. Então o sentimento de culpa é um deles, uma das consciências, depois uma das consequências, outras, as doenças físicas, tá? Salmos fala assim, ó: enquanto calei meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Aqui é Davi, Salmo 32:3. Davi falando da dor que era quando ele
tinham seus pecados encobertos. Provérbios 3, do 5 ao 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal, será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Mais uma vez, andando na luz, sendo transparente. Então, qual é o verdadeiro motivo para escondermos o pecado? Jó 31, 33 a 34. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu deleite no meu seio, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Amados, esse texto tem muito a ver com a gente. Eu, meditando, eu me incluí, vi ainda quanto tem de Adão em mim, né? Jó 31, do 33 a 34. Eu vou ler de novo. Aqui Jó está falando de algo dele, né? Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Às vezes, isso aqui está tudo ligado com a preservação da nossa imagem, né? No final, muito da confissão de pecados, de não confessar os nossos pecados, ela está ligada à preservação das nossas imagens. Desde Adão até hoje, a preservação da imagem é o verdadeiro motivo para ocultar as falhas do pecado. Preservar a imagem é orgulho. Orgulho, puro orgulho. Né? Preservar a imagem, é orgulho. É o orgulho que ainda tem em nós. Não é temer a Deus, é temer a grande multidão. Exatamente. Por quê, Deus? Por quê, Deus? Porque Deus já sabe de tudo. Não teria por que ele confessar, Deus já sabia. Na realidade, o que muitas vezes nós tememos é as grandes multidões. É como os irmãos vão nos olhar, como o discipulador vai me ver. Eu vejo nas crianças, às vezes, né? Você vê que é enraizado esse negócio, né? Porque você pega uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, pedir perdão já é um trabalho, né? Aí vai entendendo, vai crescendo um pouco mais, vai falando sobre convicção, de pecado, e a gente percebe que às vezes coisas simples se tornam um monstro dentro do coração delas, porque elas não querem ter suas vidas expostas, né? Então, se é algo que vem desde criança, é algo que está enraizado na nossa vida, que é o quê? Que é a consequência do pecado, que é o que vem de Adão. Então, desde o princípio até hoje, o que nos impede a confissão é a preocupação com o orgulho. É isso. Bom, então a gente viu o primeiro ponto, que é escondendo o pecado. Agora a gente vai para o segundo. Um outro problema gravíssimo que a gente vai ver aqui. O primeiro é esconder o pecado. O outro é igual para mim, né? É tão quanto, que é tratar o pecado superficialmente. E aí, vou te falar que quando eu estava lendo, estudando, meditando, orando, Deus me deu uma chicotada aqui também. Porque a gente precisa... Bom, vou falar eu, né? Eu vi o quanto... Esse dia nós estávamos conversando com o Tarcísio Neu, né? Eu levantou essa questão de nós, muitas vezes, sentarmos para confessar os nossos pecados, porque às vezes a gente está tão ligado à obra e trabalhar e tal, e a gente viu essa necessidade, o Neu falou, e nós três, cara, realmente, né, a gente precisa entender o que ainda tem em nós que nós precisamos melhorar, porque é impossível que eu e o Tarcísio estiverem juntos 6 meses e ninguém confessar um pecado, né? Falar, paz, esse é um povo santo, né? Mas não é por santidade. Aí eu acho que, eu estou falando de mim, né? Eu me encaixei nisso,
Porque não é nem por maldade de querer esconder, mas é por não entender a necessidade de confessar, né? Eu não estou falando de pecados graves, mas coisas do dia a dia, às vezes uma ira, às vezes uma forma de tratar, às vezes uma forma de falar, que passa a ser comum se nós não confessamos, se nós não trazemos à luz, se nós não abrimos o coração, porque se nós trazemos à luz, aquele que está conosco, lembre-se que Deus já sabe. Então aquele que está conosco, ele pode entender e tal, e falar, pô, não, amém, vamos orar, daqui a pouco eu trago a luz de novo, vem, vamos orar. Aí daqui a pouco passa mais um mês, 2 de novo, passa mais coisa, aí o irmão vai pensar, pô, mano, tem alguma coisa de errado também. Será que está faltando o quê? Se encher de espírito? Falta o quê? Domínio próprio? Vamos orar sobre isso, vamos buscar isso, né? Só que se a gente não traz a luz, parece que pode acontecer de nós termos, de ter um ataque de ira, 2, 3, 4, que ninguém sabe, isso se tornar tão comum na minha vida, que passa a ser normal, né? Passa a ser normal. E aí, o que é isso? É tratar o pecado superficialmente. E outras coisas que nós vamos ver aqui, né? Uma das coisas é transferirmos as nossas culpas, né? Isso é muito antigo. Tinha um homem e uma mulher, e o culpado do pecado foi Deus, né? A mulher que tu me deste. Então a transferência de culpa é uma coisa do início da criação do homem, né? Sempre estamos buscando alguém ou alguma coisa para lançar a nossa culpa. Isso é fato. A gente parece que isso consola o nosso erro, né? É mais fácil você se justificar por alguma situação ou por alguém do que propriamente se quebrantar, se humilhar e reconhecer o erro. Então, quando nós fazemos isso, nós acabamos tratando o pecado superficialmente. 2 Coríntios 5,10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Nós vamos estar diante do Senhor, e o Senhor vai nos retribuir de alguma forma aquilo que a gente fez aqui. Hebreus 4,13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Mais uma vez, de Deus não se esconde pecado. Essa forma de agirmos, transferir as nossas culpas, buscamos sobre quem lançar, acusando outros daquilo que nós fizemos ou explicando através disso. É uma forma de tratarmos superficialmente o pecado. Então, quando tratamos superficialmente o pecado, podemos transferir as nossas culpas para os outros ou para coisas. Outra coisa, justificar o pecado. Damos grandes explicações sobre as circunstâncias, os fatores que influenciaram. O que estamos querendo com essa atitude é dizer que o pecado foi quase inevitável. Amados, quantas vezes nós sentamos para conversar com o irmão, para corrigir uma situação que poderia levar 5 minutos e levou 3 horas, 2 horas, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, uma coisa simples. Era dizer assim, ó, manos, me perdoe, realmente eu estou equivocado, eu estou errado e eu quero buscar melhoramento. Mas vira uma celeuma, uma justificativa, porque lá não sei quando, e porque aconteceu isso, e porque tu fez isso, e porque o fulano fez isso, e aí eu fiz isso, e tá, mas não seria mais fácil se reconhecesse, né? Mais uma vez, preocupar-se com a imagem. Está mais preocupado com a imagem? Deus já sabe da situação, traz a luz, joga no ventilador. Eu lembro que quando o Tarcísio, quando o Rafa foi disciplinado, tocar nesse o seu papo não tem problema, né? Eu lembro que a gente estava sentado aqui, e eu lembro que eu lembro de eu falar para o Tarcísio, acho que todos os irmãos também falaram, mas eu falei, Tarcísio, sim, eu não sei o que eu faria no teu lugar, porque eu ainda não cheguei nessa fase de filhos maiores, né? Mas às vezes é mais fácil já tratar
de uma vez do que a gente tentar tratar de um caminho, até pela tua exposição. Não era um Tarcísio, não tinha uma obrigação, né? E foi uma decisão, e eu vejo assim, que isso como gerou fruto, né? Por quê? Porque a gente não tem que preocupar com a nossa imagem. É uma luta, nós todos temos que lutar contra isso. Quando alguém vem nos corrigir, quando nós pecamos, nós devemos ser transparentes na confissão do pecado. E, cara, a consequência que vier, vamos aceitar. Por quê? Porque a gente pecou e talvez tenha consequências. Mas e aí? Se tem consequência, eu vou aceitar. Por quê? Porque Deus já sabe. Então, se Deus já sabe, a minha preocupação é com quem? É com os homens? Não tem que me preocupar com o que os homens vão pensar, né? É importante, só lembrando, eu sempre gostei muito da história de Davi, né? Eu sempre falo que Davi jamais seria um pastor no nosso meio, porque o que Davi fez, presbítero, pastor, apóstolo, o que Davi fez para nós seria uma coisa inaceitável. Talvez ele ficaria em disciplina o resto da vida, né? E quando eu li aquele livro, O Perfil de 3 Reis, que eu recomendo a todos que leiam, deveria ser um livro de Perfil de 3 Reis, deveria ser um livro de cabeceira, né? Ele fala de Absalão, de Davi e Saul. E a gente entende por que Deus disse que Davi tinha um coração segundo de Deus, né? Porque você para pensar. Com um coração segundo de Deus, com todos os erros que ele tinha, olha, eu acho que a gente poderia selecionar milhares de pessoas ali que tinham um coração menos problemático do que o Davi ali naquele povo, com certeza. Ou a gente poderia dizer assim, que existiam milhares de pessoas que não teriam pecado, que não pecaram da forma como Davi pecou. Mas o que Deus viu no coração de Davi? Uma vez o Avilés falou uma frase que ficou muito guardada assim, né? Que o coração de Davi, ele saía do pecado ao arrependimento como uma Ferrari vai de 0 a 100. E era isso que agradava o coração que agradava a Deus. Que Davi se quebrantou, que Davi se humilhou e que Davi se dispôs a passar por tudo que tinha que passar, mas a única coisa que ele queria era restabelecer o relacionamento dele com Deus. Então o que Deus viu no coração de Davi? Ele viu no coração de Davi um coração quebrantado e contrito. Por isso que ele fala, coração quebrantado e contrito não despreza Deus. Porque Deus viu no coração de Davi que ele tinha se arrependido num nível muito profundo. E uma vez eu lembro do Eliseu falando no retiro, né? Que muitas vezes mais vale, entendam, né? Não é uma máxima, um pecador humilde do que um santo orgulhoso, né? Muitas vezes nós somos santos orgulhosos. Aqui, por exemplo, quando a gente peca, sabe que Deus está vendo e está escondendo os irmãos, eu quero ser um santo orgulhoso. Mas que o Senhor nos ajude a sermos, quando pecarmos, a sermos pecadores humildes. Não significa que nós devemos ficar pecando para ser humilde, pelo amor de Deus. Quando somos bons de argumento, somos falhos de arrependimento. Quando somos bons de argumento, somos falhos de arrependimento. Boa. Está falando que o pecado de Davi foi exposto por todo mundo, por todas as gerações, e nós sabemos que até hoje está escrito. Está escrito. Está escrito. E sabemos as consequências. E ele não culpou Deus pelas consequências. Então, e justificar o pecado, né? Aquele, pois, que pensa estar de pé, 1 Coríntios 10, 12 ao 13. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Mas aqui esse texto, ele tem uma coisa muito importante. A gente não pode justificar o pecado. Porque a Bíblia fala que a tentação, Deus não vai nos dar uma tentação que não é humana. E
que Ele não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele dará livramento para que possais suportar. Então não há justificativa para o pecado. Não existe um pecado que nós não somos capazes de vencer. Porque Deus fala que se houver a tentação, Ele vai prover o Espírito Santo para vencer a tentação. Então não existe justificativa para o pecado. Hebreus 2, do 14 ao 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Aleluia. Deus está falando que Ele é poderoso, que Ele te capacita a vencer o pecado, que Ele foi tentado em todas as coisas, mas venceu o pecado, que através dele nós também podemos vencer o pecado. Então não há justificativa para quando pecamos. Hebreus 4, do 13 ao 16. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós temos um sumo sacerdote, aleluia, que foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas ele venceu o pecado. E ele habita em nós. E através dele nós podemos vencer o pecado. Não há justificativa para o pecado. Então nós vimos que transferimos as nossas culpas, justificamos o pecado e depois racionalizamos o pecado. Freud, o pai da psicanálise, sustentou que o sentimento de culpa é condicionado pela religião. As pessoas muito acham que o religioso ele se culpa. Se eliminarmos a religião, solucionamos a culpa, é o que falam. Hoje muitos têm eliminado a religião, mas os conflitos e preocupações só aumentam. Quanto menos de Deus, mais problema a humanidade tem. Não há solução se não for em Cristo. Não há solução se não for através da confissão de pecado, de andar na luz, de ser transparente e receber o perdão do Senhor. Quarta coisa que pode acontecer quando tratamos o pecado superficialmente: usarmos escapismos. Eu nem sabia que existia essa palavra. Escape, né? Uma válvula de escape. Muitos buscam distração, enchem-se de atividades, programas, entretenimento para escaparem de sua conflitiva realidade interior. Isso aqui é uma coisa muito complexa, né? Isso é muito comum. Quando os irmãos têm problema uns com os outros, eles acabam se afastando uns dos outros, né? Isso não resolve o problema com ninguém. Com ninguém. A gente tem que ir com luta, pedir ao Senhor graça, sabedoria, né? Se tiver algo a ser tratado, pedir perdão. Se tiver algo de mágoa, abrir o coração para que a pessoa possa pedir perdão
E a gente costuma muitas vezes se afastar dos irmãos. Eu começo a pecar, eu começo a me afastar dos irmãos. E aí eu começo a meter a cara em passeio, nisso, naquilo. Muitas vezes uso desculpa de que agora eu estou prestando mais atenção na minha família, né? E usa a família como escape. Muitas vezes já viu isso, né? Os irmãos dizem, não, agora eu quero só cuidar da minha família, né? Como se estar com a igreja não é cuidar da família, né? Mas na realidade é um escape para poder manter o pecado ali sem ser tratado, né? Sem vir à luz. Aqui tem desconfortos, né? Desconfortos espirituais, desconfortos emocionais gravíssimos, né? E a pessoa busca essas distrações, né? Para sair desse desconforto, desse mal-estar gerado pelo pecado encoberto. É interessante porque, se a gente parar para pensar, é algo tão bobo, né? Tipo assim, pedir perdão, ou confessar o pecado, pedir perdão, se a gente parar para pensar, às vezes em 30 palavras não faz. Mas é difícil, não é? Não é difícil? É difícil, não é? Nós precisamos lutar ferozmente contra a nossa carne. Eu já tive mágoas e vezes que eu tive que confessar o pecado. Cara, não consigo dormir, não conseguia dormir. Uma luta tremenda. Vem até aqui, não sai. E passa atrás da pessoa e o discipulador quer abrir o coração, mas tu não abre, e aí passa mais um dia, isso é um estrago, e é uma coisa simples. Chamar o discipulador e falar, olha, essa semana eu tive um problema assim, de mal com tal pessoa e tal, mas isso é a carne lutando contra o Espírito. Por isso a gente precisa ter a consciência de que o pecado é dentro de nós. Para vencer o pecado, nós precisamos lutar contra ele, mas lembrar que as armas estão em Cristo, não são nossas, né? Mas nós precisamos vencer o pecado. Outra coisa, atacamos os efeitos do pecado com remédios, né? Mas Deus, o que é atacar o efeito do pecado com remédio? Eu não sou contra ninguém fazer tratamento, bem pelo contrário, hoje deixo que Deus tenha aberto a porta aí com muitos irmãos, psiquiatras, psicólogos, irmãos que têm ajudado uns aos outros. Vivemos um tempo difícil, mas a gente não pode substituir a confissão de pecado por um tratamento psicológico, né? Aí tem um equívoco. Por quê? Porque o tratamento psicológico não vai resolver o meu problema de confissão de pecado, né? Mais uma vez eu digo, Deus sabe do pecado, eu preciso me acertar com Ele. Mas Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, nos deu um processo de cura, para não termos culpa, não transferirmos, não justificarmos, e não é escondendo o pecado e nem tratando superficialmente. Como é? Confessando os nossos pecados. A última parte. 1 João 1, do 5 ao 7. Olha, a gente está falando sobre confissão de pecado. A gente está falando de andar na luz ainda, né? Eu acho que andar na luz é mais abrangente, né? Eu estava aqui, a gente estava falando, eu estava me lembrando do que é andar na luz. É como se tivesse aquela garrafa de água aqui, eu vou pegar, não sei se deve pegar aqui. Nem é tão transparente, mas é transparente, né? Aqui dentro eu sei o que tem. Aqui dentro eu não sei o que tem. Isso é andar na luz. Aqui dentro pode ter uma água suja e eu vou beber. Aqui dentro, se tiver uma água suja, eu vou perceber e vou poder limpar ela. Então isso é andar na luz, ser transparente. 1 João 1, do 5 ao 7. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz,
e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho amado Jesus, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Texto maravilhoso, né? Deus viu o pecado, viu que o homem pecaria e deu uma solução para resolver o pecado. Confissão de pecado. A partir do momento que eu trago a luz, estou curado. Pode haver consequências, mas estou curado. Com Deus estou curado. Efésios 5, do 8 ao 14. Pois outra hora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem no oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta do que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Imagina essa luz entrando dentro de nós sendo transparente. Essa luz vai brilhar muito, muito, como uma garrafa, né? Se tivesse uma luz aqui forte, todo mundo perceberia a luz. Por uma luz aqui dentro, ninguém vai ver a luz, porque ela está encoberta pelo pecado. João 3, 19 e 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, confrontadas, né? Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Esse texto fala de que, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Isso é muito comum na vida de alguém que anda em pecado, né? Ele começa a se esconder e as suas atitudes passam a ser diferentes daqueles dos quais ele anda junto, porque ele já não está mais na luz, ele já não tem mais comunhão com os irmãos. Ele pode até, porque assim, comunhão, a palavra comunhão significa comunhão, né? Então assim, o que nos une? Cristo. A partir do momento que eu começo a viver uma vida dupla em pecado, eu me afasto de Cristo. Eu já não tenho mais comunhão com meus irmãos, eu tenho um relacionamento, mas comunhão eu não tenho. E aí a pessoa começa a ficar o quê? Ela começa a não querer mais estar perto daqueles que refletem a luz, né? E aí começa a se afastar. Por quê? Porque eles têm medo de ser descobertos, né? Então assim, às vezes vivem de encontro em encontro, se escondem, não podem, às vezes quando é um tema mais profundo não querem participar, quando é um tema mais particular de tratamento de vida tem dificuldade de participar, mas gostam às vezes das festividades, de estar junto com os irmãos. Isso é um perigo, né? Trata superficialmente e se esconde e com medo de ser descoberto. E vai ser descoberto, porque a Bíblia fala que será manifestado. O problema é que já foi descoberto por Cristo, por Deus. E aí que está o maior problema. Os textos falam sobre confessar, revelar o que está escondido, oculto nas sombras, ou seja, manifestar. O que é confessar? É tornar manifesto, tornar conhecido e mostrar como é. Confessar é dizer a verdade, assumir a responsabilidade dos seus atos e dizer com convicção e arrependimento: eu pequei ou tenho pecado. Confessar é diferente de contar, pois a confissão será sempre acompanhada do arrependimento.
Quando não há arrependimento, não é confissão, muitas vezes é remorso, né? O cara fica triste com remorso, ele acaba contando o pecado dele, né? Mas não, a confissão, ela vem pautada em cima da convicção de pecado. A gente entende que errou, tem clareza do nosso pecado, traz a luz, pede perdão e muda a atitude. Na parábola do filho pródigo, ele diz: pequei contra ti. Pequei. É assumir a responsabilidade, não é transferir. A mulher que tu me deste, a serpente me enganou. Não é justificar a situação em que eu estava ali impossível. Não, pequei contra ti. Né? Imagina que o filho pródigo, ele não veio justificar, né? Ele poderia ter justificado por uma série de coisas. Porque não estava muito legal. Filho, pai, tu errou em tantas coisas, te vi fazer muitas coisas erradas. Quando tu era meu pai, também percebi que tinha umas falhas. Não, ele veio com o coração quebrado. Peguei contra ti. Traz a luz e manifesta. Não apenas dizendo que pecou, mas com arrependimento, sendo autêntico no coração, para que você se livre disso. Esse é o caminho que Deus deu para a cura. Para você não ter má consciência e não ter culpa. Esse é o caminho. Não há mais acusações. O inimigo não pode utilizar para ficar infernizando a sua mente, porque você disse pequei. Você põe as claras, manifesta o pecado e ele não tem mais domínio sobre você. Às vezes, nisso que eu falei, né, com alguns irmãos já conversando, eles falam assim: mas em algum momento eu quis confessar. E aí não confessou e o problema foi se piorando. Por quê? Porque Satanás vem e fala: mas eu sei como tu é. Às vezes o cara tem um desejo no coração de mudança. Ele peca, ele tem um desejo de mudar, aí ele dobra o joelho, ele ora e fala: Senhor, eu estou arrependido e tal. Tem ali na hora um desejo de arrependimento, mas ele não traz a luz para os irmãos, né? Ele não confessa para os irmãos. E aí o que acontece? Passa o tempo, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, daqui a pouco o diabo vem e fala: tu sabe que isso aqui, né? Aí vem aquele desejo, aquela tentação de novo, aí tu repreende: não quero e tal, mas Satanás: mas tu já fez, tu não trouxe a luz, aí pum, cai de novo. Isso é muito comum na vida dos irmãos. É muito comum. Quem tem discípulos sabe que isso é muito comum. Então precisa fazer o quê? Cortar o mal pela raiz. Joga isso para fora. Eu lembro de uma vez, estava lembrando aqui agora, e eu percebia num pai muito querido, que entregou o evangelho para ele era homossexual, mas ele não tinha falado, mas era perceptível, né? E aí eu fui tentando me aproximar dele, e ele se converteu, e eu fui tentando cavar alguma coisa falando sobre convicção de pecado e tal. E aí eu estava no sofá assim, ele chegou, ele mandou uma mensagem e falou assim: cara, eu preciso confessar um negócio para ti. Aí eu chamei ele, falei: então vem aqui em casa. Eu era solteiro ainda, e eu morava com meu pai. Eu falei: eu pedi pro meu pai sair, você vem aqui em casa e a gente conversa. Aí ele sentou no sofá e falava assim, ele foi casando. Então, eu não sei se eu consegui falar e tal, foi, gente, passou uma hora e meia, mais ou menos, e ele não conseguia falar. Eu falei: coitado, porque na realidade o pecado dele não era nem o pecado que ele tinha feito, era que os outros tinham feito com ele. E aí eu vi como um negócio carnal, a gente tem uma luta. E esse querido, hoje não está mais na fé, mas eu tenho muita consideração por ele, eu tenho muito querido. Ele sofreu muito todo novo, assim, uma história muito triste. Mas você vê que ele, aí ele falou assim: ó, o que eu estou te falando, eu nunca falei para ninguém. Ninguém sabe o que aconteceu. E foi mais ou menos 1h30 para sair da boca dele o que tinha acontecido. Então, assim, é uma luta mesmo. É uma luta. A gente tem que entender que nós estamos nessa luta. Não
não achem que vocês não vão passar por isso. Não achem que vocês não são orgulhosos, não achem que vocês não têm dificuldade de confissão. E às vezes eu vejo irmãos assim, eu não tenho problema de pedir perdão. Não tem problema de pedir perdão até reconhecer que está errado. Quando reconhece que está errado, eu posso pedir perdão. E quando você não reconhece que está errado, e você está errado, tem que pedir perdão, aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Eu sou fácil de ser corrigido. Não falem isso de vocês. Deixa que os irmãos falem isso, né? Falem isso de nós, né? Eu não tenho problema de confessar os pecados. Paulo fala assim que quando estou fraco ou estou forte, eu entendo esse texto, é quando a gente reconhece a nossa natureza pecaminosa. Fala, cara, eu tenho um problema na minha carne e eu preciso cuidar. Quando eu quero confessar, o Senhor me ajuda a confessar tudo aquilo que eu preciso trazer à luz, me ajuda a estar sensível, me ajuda a ter força, porque não é fácil. Né? A confissão de pecado é uma prática que a gente precisa ter para ser bem sucedido em Cristo. E quando confessamos, né, isso é importante ressaltar de novo, a cura completa, Deus te cura. Quem aqui já confessou o pecado e parece que saiu uma tonelada das costas? Levanta a mão. Opa, não é só eu então? Oh, glória a Deus. Não faz bem ao Espírito que habita em nós. Jesus se alegra, nós fazemos a vontade de Deus. Não é porque é um alívio de mente, é porque assim, que compromisso nós teríamos humanamente com os outros de ficar confessando? É porque a gente sabe que agrada ao nosso Pai e que nos traz cura. Por isso é agradável quando nós tiramos das nossas costas algo que está desagradando a Deus, que nós trazemos à luz. Isso agrada o Pai e automaticamente nos agrada. A quem confessar? Primeiro a Deus. Está lá no Pai Nosso, né? Perdoa as nossas dívidas. Pais, eu tenho que confessar quais são as dívidas e quero que Ele me perdoe. Então, primeira é confessar ao Pai. Senhor, pequei, preciso trazer a luz aí. Segundo, confessar a quem ofendi. Mateus 5, 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro e reconcilia-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Então, confessamos a Deus, confessamos a quem eu ofendi, e confessar uns aos outros. Confessais, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode na sua eficácia a súplica do justo. Tiago 5,16. Não é só a cura de enfermidade, mas uma má consciência, um sentimento de cura não é só cura de enfermidade, mas uma má consciência, o sentimento de culpa traz muitos danos. Quando escondemos, doenças físicas podem até chegar a nós. Só há perdão para o pecado confessado. O sangue de Jesus Cristo só purifica o que está na luz. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Provérbios 28, 13, relembrando, o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa deixará e alcançará misericórdia. Deus é misericordioso. E vou falar para vocês, os irmãos são muito misericordiosos. Muito. Eu acho que a gente pode experimentar ainda mais quando nós andamos na luz da misericórdia distribuída entre os irmãos. A gente vai confessando, trazendo a luz. Ninguém vai chegar e vai dizer, porque tu é um pecador. Até porque se ele falar isso, você precisa tirar a trave do olho dele.
Mas ele pode até instruir, querido, na próxima vez e tal, mas nós somos ensinados de que a misericórdia que Deus agiu para conosco, nós devemos agir para com os irmãos, né? Então Deus é misericordioso e há misericórdia no relacionamento dos irmãos. A confissão acompanhada com arrependimento pode produzir cura e perdão. Quando ocultamos os nossos pecados, buscamos justiça própria, né? Existe até quem faça penitência, né? Jejum, oração, vigília, para tentar compensar o que ele está de errado com Deus, mas não vai resolver nada, porque a cura Deus já estabeleceu, e a cura Deus já trouxe para nós, e desde o princípio é de colocar na luz e confessar os pecados. Não há outro tipo de cura. A nossa justiça é Cristo. Temamos de ter algo escondido, mas não temamos confessar os nossos pecados. A confissão foi e é a cura que Deus estabeleceu para os nossos conflitos. Que Deus nos abençoe e nos livre de escondermos, e nos livre de tratarmos superficialmente. Que nos leve a dizer de fato: pequei, arrependidos, quebrantados diante do Senhor, restituir a quem ofendemos, ir até a pessoa ofendida e restituir a ela aquilo que tiramos. Precisamos confessar os nossos pecados. Amém, amados? É isso. É isso, é sobre isso. A gente ir para casa, meditar. Um tema não muito longo, que é para a gente meditar, né? Então, tem bastante, não muito longo, mas muito profundo. Se nós pararmos, pensarmos, né? Eu volto a falar que não é cavar profunda vala, entendam, né? Não acho que tem que ficar olhando a nossa vida e mas é ter a sensibilidade de quando erramos, estar sensível ao Espírito Santo para que ele possa nos mostrar o nosso erro e, em sequência, pedir perdão, né? É a prática da confissão e pedir perdão. Precisamos nos arrepender. Amém? 10 para meio-dia. Bom dia, meus irmãos. Só para frisar o que o Felipe nos falou há pouco, né? Às vezes, quando falamos de confessar pecado, a gente fala como se confessar pecado e andar na luz fosse isso, só isso, né? E não é. Confessar pecado é um fruto de eu andar na luz. Então, andar na luz, como o Felipe exemplificou aqui, aquela garrafa d'água, é eu me deixar ser conhecido. É eu me deixar ser conhecido. É eu não blindar a minha vida, eu não blindar a minha casa. E deixar ser conhecido. Para que as pessoas vejam o que tem dentro da garrafa, o que tem aqui dentro, o que tem na minha casa. Para que eu possa confessar tentação, para daí eu não preciso confessar pecado. Confessar pecado é importantíssimo, mas não é a mesma coisa. Confessar pecado é algo que está dentro do andar na luz, entende? Consegui variar. Se eu ando na luz, os meus irmãos vão ver, Tarcísio, vão poder me ajudar, eu vou me expor, vou deixar ser conhecido, não vou ter medo da imagem, tudo isso que o Felipe bem falou para nós. E eu estava pensando também, o Felipe até falou, todo pecado é conhecido pelo Senhor, por Deus. Um dia isso vai vir à luz, mas eu tenho algumas etapas antes que me ajudam. Primeiro é eu trazer a luz, espontaneamente eu entender. Meu irmão, vem cá, quero confessar a situação da minha vida,
que é a primeira situação que deveria ser. A segunda é eu ser descoberto e vem a luz. É um pouco pior que a primeira, mas é uma cura também. E a terceira e última e pior de todas, mais trágica para o homem, é quando o Senhor vier e Ele vai botar a luz em cima desse pecado. E aí não há mais alegria no mundo. Aí é trágico. Nós não conseguimos esconder o pecado do Senhor. Tá? Era isso que eu queria realçar nisso do que o Felipe nos falou.